Meninos e meninas, novamente, quem tiver com o áudio aberto, por gentileza, fecha. A gente já vou compartilhar aqui para a gente tocar o barco. Bom, vocês conseguem ver aqui a minha apresentação de slides? Conseguem ver? Sim. Obrigado. Deixa eu ver. Deixa eu só vou responder aqui uma colega aqui no grupo. Espera aí rapidinho, tá? Oh, Margarete, foi o que eu falei para você. O que acontece? Eu preciso saber exatamente qual é a sua dúvida. Então, por exemplo, quando você fala, professor, eu não consigo utilizar, como assim não consegue? Por quê? O que é que está acontecendo? Você não consegue baixar? Ou você já tem o aplicativo, mas não consegue usar? Entende? Qual é exatamente a sua dúvida? E aí, por isso que eu falei para você, na verdade, eu estou falando desde a aula passada, para colocar o seu nome completo, a turma e a sua dúvida exatamente, para a gente conseguir te ajudar, tá bom? Eu parei aqui nessa pergunta dela aqui, depois eu respondo vocês, pessoal. A gente já está na aula aqui, eu volto e respondo um a um, tá? Cadê você? Achei. Bom, aqui, show. Atividade física. Quando vocês olham para essa imagem aqui, o que vocês diriam que é atividade física e o que é exercício físico? Dá para saber, olhando só para essa imagem? Alguém se arrisca? Alguém quer chutar, sei lá, quer comentar? Por essa imagem, dá para entender o que vocês diriam que é atividade física e o que é exercício físico? Atividade física são rotinas, limpar uma casa, mas não é aquela sequência de exercícios. Agora, os exercícios são sequências que você não para, né? São contínuas. Quem falou? Eu não vi seu nome. Quem foi que falou? Juliana. Oi, Juliana. Show. Beleza. Tudo bem? Beleza. Tá, show de bola. Obrigado. Isso. É porque as pessoas falam, eu não paro o dia inteiro aqui em casa, eu faço isso, faço aquilo, mas é diferente de um exercício físico. O exercício físico, você pega o ritmo e vai embora. Faz vários exercícios, formas. E atividade é diferente, né? É diferente. Então, basicamente, atividade física, basicamente, é qualquer movimento... Muito bom, Juliana, obrigado. É qualquer movimento feito pela musculatura que resulta em gasto energético. Deixa eu voltar na imagem. Por exemplo, pegar uma vassoura para varrer a casa, você acha que vai ter um gasto energético? Vai ter, porque os seus músculos vão trabalhar e como eles trabalham, eles precisam de energia. Obviamente, então, você vai ter um gasto energético. O seu músculo, os seus músculos, precisam de um combustível. Então, tudo que tem a ver com movimento que tenha gasto energético é atividade física. Ou seja, sei lá, lavar uma louça, varrer o chão, subir escada, lavar o cachorro, dependendo do cachorro estiver muito sujo, você tem que ficar esfregando, lavar o chão, limpar o carro, tudo que tem a ver com movimento que faça você ter um gasto energético, beleza? Professor, mas qual que é a diferença então entre a atividade física e o exercício? Vejam a diferença. Eu vou ler, depois eu falo, eu traduzo, tá? Exercício físico são atividades sistematizadas com sequência de movimentos para alcançar um objetivo, geralmente ligado à saúde ou estética. Vamos lá. Exercício físico são atividades sistematizadas. Essa palavra sistematizadas vem de sistema.
no sentido de planejamento. São atividades, como a Juliana falou, são atividades que têm uma relação com um planejamento, uma organização, que seguem uma lógica. Isso são atividades sistematizadas. A gente desenha, projeta, faz metas, objetivos para uma atividade. Quando isso acontece, eu tenho um exercício. Por exemplo, você vai para a academia. É um exercício físico? É um exercício físico. Por quê? Você vai pegar peso para chegar em um corpo que você quer. Que corpo é esse? Eu não sei, pode ser mais magro, pode ser mais forte. Você quer ganhar massa magra? Você quer perder gordura? O que é que você quer fazer? Tem uma lógica por trás. Para chegar no objetivo que você quer, olha, professor, eu quero ter 40 centímetros de bíceps aqui. Quero ficar muito forte mesmo. É possível? É. Desde que você faça exercício físico. Para que você tenha um bração, você vai ter que precisar, por exemplo, fazer tantas séries de tantas repetições. Sei lá. Então, 3 séries de 15 repetições. Consegue perceber? A gente sistematiza, coloca uma lógica. Eu tenho um objetivo por trás, uma meta. E aí eu consigo atingir quando eu consigo, então, dar sequência àquela meta estipulada. Então, exercício é tudo que tem a ver com planejar. Planejo para ficar magro? Vou na academia, faço toda uma sistematização. Quero ficar forte, vou sistematizar. Um corredor, Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, pelo menos era até antes de aposentar, né? O que ele fazia era uma atividade ou um exercício? Um exercício. Exercício físico. Tanto que ele corria até dentro da piscina. Água pesada mesmo, né? E ficava imerso. Corria por quê? Para melhorar o seu desempenho. Entendem? Exercício físico está relacionado também a melhora de desempenho. Bom, se eu faço 1 quilômetro, sei lá, se para andar 1 quilômetro eu gasto 5 minutos, daqui 3 semanas eu quero gastar 4. Eu quero correr. Não, semana que vem eu quero correr. Eu quero correr esse quilômetro e em 1 minuto eu quero ter feito ele. Sei lá, não sei se é possível, porque eu não entendo muito de números. Entendem? É um melhoramento. Quero melhorar minha performance, melhorar meu desempenho, e para isso eu tenho que planejar exercícios. Que é bem diferente de você simplesmente lavar a louça, né? É bem diferente. Você vai ter um gasto energético maior, uma lógica por trás, uma sistematização. Então, basicamente, essa é a diferença. Vamos voltar para a imagem. Olha aqui. De um lado, você tem uma mulher varrendo, né? Tá com a vassoura aqui na mão. E de outro lado você tem uma corredora. Olhando para, por exemplo, antes de tudo, para as vestimentas, parece que a da direita, que é a moça ali, a corredora, ela inclusive tem vestimentas apropriadas. Isso pode significar que ela treina. E treinamento tem a ver com exercício físico. Porque você treina sempre para ficar melhor, para ter um resultado melhor, um desempenho, uma performance acima do que você tem hoje. Tá? Então, exercício físico tem também a ver com treinamento. Treinar, melhorar, sempre. Se superar, sempre. Beleza? É só olhar para essa foto dessa moça, né? Correndo aqui, com roupa de corredora, tipo Usain Bolt e tudo mais. A primeira moça, aqui da primeira foto, né, da esquerda, não. Ela não. Ela só varrendo a casa. Tá de sapatilha, de vestido, não. É algo normal. Varrendo a casa é uma atividade. Gasta energia? Gasta. Mas é só uma atividade comum. É como andar ou ficar em pé. Você também gasta energia, por exemplo. A atividade física, então, é qualquer movimento, né, que eu falei, que resulta em gasto energético. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tem. O nome da nossa apostila é Exercícios Físicos e Recreativos ou
atividades físicas e recreativas. Alguém consegue ajudar? É atividade física e recreativa ou exercício físico e recreativo? Atividades físicas e recreativas. Juliana, atividades. Ou seja, não precisa ser muito... Assim, não precisa fazer um raciocínio muito grande, né? Será que você e eu, cuidadores, conseguimos orientar exercícios físicos? Não. Porque nós não temos habilidade e formação para isso. Não conseguimos. Quem é que orienta exercício físico? Quem tem habilidade, por exemplo, educador físico. Consegue perceber? Nós orientamos, damos sugestões de atividades. Atividades físicas e recreativas, tá? Então, havia a necessidade de diferenciar isso, que é exercício, que é atividade física. Agora que vocês sabem a diferença, que um tem a ver com treinamento, com melhora de performance, com resultados, com sistematização, planejamento, organização, repetição, e o outro não, é todo e qualquer movimento feito pelos músculos que gastem energia. Quando a gente entender, então, que a atividade física é mais simples de se fazer, a gente, então, vai agora traçar benefícios que a atividade física traz para a gente. Porque, senão, você pode pensar, professor, beleza. Então, se a atividade física é isso, é todo e qualquer movimento feito pela musculatura que resulte em gasto energético, então não tem benefício. Eu só vou ter benefício com exercício físico, que é um treinamento. Será que é isso? Vamos ver. Não. Errado. Atividade física também tem impacto positivo no seu organismo. Atividade física traz benefícios também para você, para quem faz regularmente. Por exemplo, melhora a circulação. Melhora a circulação sanguínea. Por quê? Porque quando você movimenta, o que acontece? Há uma vascularização. O fluxo sanguíneo melhora. O fluxo vai ficar meio redundante. O fluxo, entre aspas, flui melhor. Chega mais sangue em determinadas áreas do seu corpo. Então, por exemplo, se você faz atividade, se você anda, se você caminha, chega mais sangue nos seus pés, na sua panturrilha, nas suas pernas. Consegue perceber? Melhora a circulação sanguínea simplesmente pelo caminhar. Você vasculariza mais os seus membros. Lógico, inferiores, superiores, depende do tipo de atividade, mas há essa vascularização, a melhora no fluxo sanguíneo. Por isso que tem a melhora da circulação. O que mais? Menor risco de doenças do coração. Foi o que eu falei. Se a atividade é algo regular, atividade física regular, você vai regularmente exigindo mais do seu coração. No sentido de, ele vai começar a se adaptar a bater, a fluir melhor, para que você consiga manter as suas atividades físicas regulares. Então, toda vez que você faz alguma atividade, seu coração tem que bater mais rápido para bombear mais sangue. Faz sentido, né? Eu falei que a atividade física aumenta a pressão. Por que aumenta a pressão? Porque o coração bate mais rápido. Porque ele precisa mandar sangue mais rápido para os seus músculos. Porque é por meio do sangue que os seus músculos recebem energia. Recebem essa fonte energética, o combustível para funcionar. Tá? Então, você está lá, fez uma atividade física, para que a sua coxa receba combustível, o sangue tem que chegar mais rápido nela. E toda vez que a gente vai praticando regularmente atividade física, o seu coração vai melhorando o desempenho. Conseguem perceber? E se ele melhora o desempenho, consequentemente, ele vai se tornando mais próprio, mais forte, mais rígido. Gente, rígido eu falo no sentido de mais apropriado, tá? Mais desenvolvido,
melhor preparado. Nesse sentido, eu falo rígido, tá? E, obviamente, você tem o menor risco de ter doenças do coração, como consequência. Reduz e controla o diabetes. Por quê? Porque você tem carboidratos, ou no popular açúcar, circulando. Quando você pratica alguma atividade física, o seu organismo demanda, né? Os músculos precisam, necessitam de energia, e aí vão pegar do açúcar, entre aspas, do seu, que estão sobrando aí, né, no seu corpo. Ajuda a controlar o peso também. Faz sentido, a gordura pode ser utilizada como fonte energética. O que mais? Reduz o risco de pressão alta, falei para vocês, né? Permite o controle, a harmonia, o equilíbrio da pressão arterial, se praticado regularmente. Aí mantém os ossos saudáveis, foi tudo que eu já falei. Promove o bem-estar físico e mental. Por que físico? Porque relaxa. Traz sensação de bem-estar. E mental também. Então você estava estressado, estressada, agora não mais. Porque você saiu para caminhar. É por onde você saiu, você encontrou a sua amiga, sei lá, caminhando. Tava de manhãzinha, tava num clima tão gostoso, você escutou o canarinho cantando, sei lá. Consegue perceber? Isso vai melhorando o seu dia também. E aí isso causa um bem-estar em você, uma sensação de qualidade de vida. E isso vai impactar diretamente, né, no seu bem-estar mental. Bom, resumo da aula. Nós vimos um pouquinho sobre, passamos algumas informações, né, noções de psicomotricidade, que basicamente é olhar para indivíduos e fases diferentes, um idoso, uma criança, um adulto, um adolescente, um jovem. Entender que pessoas com idades diferentes têm necessidades, capacidade e habilidade psicológica, cognitiva e motora diferentes. E que a gente tem que proporcionar ou sugerir atividades de acordo então com essa idade, né, que o nosso paciente tem. A gente falou sobre alguns elementos psicomotores, como o equilíbrio, o tônus, a questão da orientação espacial, né, da organização temporal, espacial e tudo mais. E aí a gente falou agora também, fechou, né, esse pedacinho falando sobre a diferença entre atividade física e exercício físico. Beleza? Então vamos lá. Bom, próxima aula a gente vai conversar. Quando eu falo próximo, é daqui a pouco, viu? É hoje ainda. A gente não vai perder tempo não, vamos para a próxima. A gente vai conversar um pouquinho sobre recreação e entretenimento. Qual seria o papel desses dois elementos nessa dinâmica? Então, será que é importante que o meu paciente tenha ou sinta, né, de alguma forma, a recreação? É importante trabalhar entretenimento com o meu paciente? Recreação? Não sei se é importante, você vai descobrir agora, a gente vai começar a falar. Também a gente vai conversar sobre planejar atividades e tudo mais. Deixa eu só deixar uma frase aqui. Olha aí. Podem me privar de tudo, mas nunca vão conseguir tirar minha esperança e minha fé. Tá? Deixa eu interrompi aí o compartilhamento de tela, porque eu vou colocar a nova aula aqui pra gente. Então é isso. Toda vez agora que você for utilizar o termo exercício físico, tome cuidado. Porque talvez você esteja se referindo a uma atividade física e não a um exercício físico. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Alguma dúvida, pessoal?
Não, tá tudo ok. Tá Beleza. uma aula muito boa. Obrigado. Que bom, obrigado. Então, show. Se alguém tiver, pode mandar também mensagem depois no privado, se quiser, tá? Fiquem à vontade. Bom, passemos então para o capítulo 3 da apostila, na página 19. A gente viu o capítulo 1, a gente falou sobre psicomotricidade, falou sobre a diferença entre atividade física e exercício físico, e agora a gente vai conversar sobre recreação e entretenimento. Bom, como eu acabei de falar, eu não vou repetir aqui e fazer a revisão, porque foi a revisão que eu fiz no final da aula, né? Então, senão vai ficar muito repetitivo, fica chato. Eu acabei de falar de fazer a revisão da aula. Qual que é a previsão da aula de hoje? Que a gente vai terminar semana que vem, provavelmente. É conversar sobre a recreação, sobre o entretenimento, sobre planejar as atividades e também entender como é que a gente define, como é que a gente conhece o público-alvo. Será que é importante conhecer o meu público-alvo? A gente vai ver que sim, é importante. Não só você conhecer, como definir. E aí, no momento certo, a gente vai chegar lá, fica tranquila. Fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Bom, antes, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou compartilhar. Eu quero que vocês vejam um link aqui. Opa, aí. Vamos. É rápido, tá? O vídeo é tranquilo, é rapidinho, mas é importante para a gente ver. Não espantem com a quantidade de guias abertas. É que eu preparei o workshop de cuidador. E aí eu fico com guias abertas porque eu sempre estou, de alguma forma, tentando melhorar. E aí tem bastante guia aberta mesmo, tá? Então, não fiquem chocadas ou chocados. Aí, conseguem ver a minha tela aqui do YouTube? Dá para ver? Sim, dá sim, professor. Oi? É um coraçãozinho? Isso, isso mesmo. Perfeito, obrigado. Então vamos lá. Ó, qual que é o título? É a importância das atividades físicas na terceira idade. Ela pode prevenir. Isso tem pesquisas científicas há bastante tempo. Ó, percebam, é o médico do Sírio-Libanês, tá? Mostrando que a atividade física programada, bem feita, ela previne uma série de doenças, como também entra no tratamento de várias doenças já estabelecidas. Isso já está comprovado. Diminui a mortalidade, inclusive. Quem é mais ativo acaba vivendo mais do que quem é menos ativo. A pessoa fica menos doente, procura menos o hospital, menos internações, né, e qualidade de vida melhor do que quem é sedentário. Em geral, a pessoa que faz atividade física, ela acaba adquirindo hábitos saudáveis. E visitar o médico, mesmo que a pessoa não tenha doenças importantes, é uma prática saudável, justamente para você prevenir, fazer o necessário. Ouvir as orientações adequadas para manter a saúde, né, dependendo da faixa etária, das condições que a pessoa tem e o estilo de vida que a pessoa tem. Existem algumas publicações sobre quais são as recomendações para idosos. Então, quando a gente vai baseado em evidência científica, o recomendado é atividade aeróbia, né, que pode ser uma caminhada, ou ciclismo, ou mesmo um pouco mais, correr de forma
não tão intensa. Isso 150 minutos por semana. Né? Isso tem um nível de evidência alto para trazer todos esses benefícios que eu comentei. Mas também para os idosos tem benefícios altos fazer a musculação. Daí seria 2 vezes por semana, mais ou menos uns 45 minutos por dia, né? 2 dias da semana, que não sejam consecutivos. Porque para fazer musculação, a pessoa ter o ganho, ela precisa de um tempinho de repouso. Repouso entre aspas, para um tempo que o músculo precisa se reequilibrar antes de fazer uma nova sessão de exercício de força. Nesse outro dia, por exemplo, ela pode fazer um exercício aeróbio, que ele não exige tanto do músculo quanto a musculação. Né? Agora, a gente tem vários outros estudos com outras atividades, por exemplo, pilates, hidroginástica, natação, exercícios em grupo como tai chi, yoga, mas eles não têm tanta evidência, vamos dizer assim, pelo volume pesquisado, né? Mas eles provavelmente, se continuarem sendo pesquisados, vai ter grandes evidências também dessa prática para a saúde dos idosos. Isso é importante. Não vou mais porque eu tô velho já. Será que é verdade? Vamos ver. A gente tem que, na verdade, ter estratégias hoje em dia para fazer com que as pessoas deixem de ser sedentárias. Porque todas as evidências apontam de que em qualquer faixa etária, fazer uma atividade física controlada, supervisionada, é benéfico para a saúde. Então, ser sedentário é muito pior. É claro que o excesso, às vezes, principalmente quando a pessoa não está adaptada a um exercício extenuante, muito intenso, ele não deve ser começado porque isso traz um risco maior, tanto para a articulação quanto para o coração. Então, para iniciar uma atividade física, o sedentário, ele deve ter uma avaliação médica. Não necessariamente uma avaliação ampla, com exames e tudo, mas principalmente uma conversa, saber os sintomas, saber as doenças, saber o que já fez, qual é a condição física atual, e daí o médico decide se precisa fazer, por exemplo, um teste ergométrico ou algum outro exame cardiológico para daí, então, liberar para a atividade física. Mas o importante é, sempre que vai começar, deve ser supervisionado, ou por fisioterapeuta, principalmente aqueles idosos mais frágeis, ou por um educador físico. E daí ter um início progressivo, lento e progressivo, para evitar o desconforto, as lesões, e daí que isso até às vezes atrapalha para manutenção desse novo hábito. Um ótimo programa seria se a pessoa gosta, Também não adianta dar uma receita de bolo se a pessoa não gosta de fazer aquela determinada atividade. Isso é importante, tá? Às vezes a gente acha que o mesmo exercício físico pode ser utilizado para pessoas diferentes. Então, não é porque o exercício, a atividade, enfim, não é porque a dona Helena gosta de uma determinada atividade física ou exercício físico que a dona Joana, o Sr. Francisco e o Sr. Patrício vão gostar. Tá? Então, tem que entender. O que faz sentido para o meu paciente? Não sei. Como é que eu vou saber? Tem que questionar, tenho que investigar, tenho que perguntar. Conhecer o meu paciente. E não sair por aí simplesmente reproduzindo a mesma atividade ou o mesmo exercício físico para todos os meus idosos, para todos os meus pacientes. Lógico, sendo idosos ou não, Então, cada paciente tem a sua vivência, tem a sua personalidade, tem os seus desejos, os seus gostos, e aí a gente tem que adequar para cada realidade. O ideal seria que ela fizesse, por exemplo, segunda, quarta e sexta, exercícios aeróbicos. Ciclismo, caminhada, ou se a pessoa estiver preparada até já uma corrida. E na terça e quinta, por exemplo, exercício de força, onde ele tivesse localização e o objetivo é aumentar a massa muscular. Esse seria o ideal. A força muscular, ela entrou como uma coisa importante, inclusive no esporte, nos atletas. Então, até quem faz outras atividades que não envolvem força, ele é um coadjuvante para os atletas. E para os idosos isso é muito importante, porque a partir de uma certa idade, 45 anos mais ou menos, começa a diminuir massa muscular.
mesmo nos ativos, mesmo naqueles que fazem, por exemplo, caminhada todos os dias. Ao longo do tempo, vai perdendo massa muscular. Então, é importante associar, com certeza, a partir já da meia idade, já ter exercícios de força também. Primeiro, a gente estava falando de promoção de saúde, evitar doenças, controlar doenças. Mas uma outra coisa que é muito importante para os idosos é a sua capacidade de fazer as coisas no dia a dia. Que às vezes o adulto nem pensa nisso, mas o idoso começa a perceber, às vezes, essas dificuldades. Opa! Deixa eu ver quem tá aqui. Aí, mutei. O sapato, né? E isso muito acontece porque a pessoa vai perdendo habilidades, não só a massa muscular, mas o equilíbrio, a flexibilidade. Então, por isso que é muito importante realmente ter esses exercícios para a pessoa se manter independente nas atividades do dia a dia. Deixa eu tirar aqui. Show. Tirei. Perceberam? É possível? É. O idoso pode fazer atividade física? Pode. Mas precisa ser desenhada, né? Um exercício físico? Pode, com certeza. Mas precisa ser sistematizado para atender, logicamente, a necessidade do meu paciente. Certo? Mas é possível sim. Não só é possível, como é necessário. Viram que o médico falou que há uma diminuição da massa magra a partir dos 45 anos? Isso acontece com todo mundo, até mesmo quem é ativo fisicamente falando. Por isso que tem que praticar. E quanto mais massa magra você tem, em tese, mais protegidos estão os seus ossos, por exemplo. As suas articulações funcionam melhor, tá? Então, é só benefício mesmo. Tem, lógico, os benefícios psicológicos, cardiovasculares, né? Benefícios relacionados ao sistema vascular, né? Enfim, e tantos outros que a gente falou aqui. Controle de peso, diminuição de problemas, por exemplo, como câncer de cólon e tudo mais, tá? Então, sim, é fundamental também para idosos. Também para idosos. Vamos lá. O que seria, então, de fato, recreação? Qual seria a definição, professor, para recreação? Bom, recreação, preste atenção, por gentileza. Toda atividade física desenvolvida com o objetivo de entretenimento, diversão e relaxamento. Por exemplo, correr, pular, né, pular corda, né? Sei lá, jogar. Lembra da queimada? Eu falo, nossa, queimada, quer ver? Deve ter 20 anos. Tem uns 20 anos que eu não jogo queimada. Ixi, eu era louco, eu jogava queimada pra caramba. A última vez que eu joguei foi em 2000, tem 20 anos, por aí. Então, assim, queimada fez parte da minha infância, eu gostava demais. Então, queimada, correr, pular corda, fazer um passeio ao ar livre, ir no parque, ir numa rua bonita que tem na sua cidade, visitar exposições de futebol, natação, a queimada, como eu falei, toda atividade que é desenvolvida com o objetivo de entreter, divertir, arrancar sorrisos, relaxar o paciente, né? Enfim, alguém. Conseguem perceber? Então, às vezes você está mal, aí você está sabendo que vai ter isso tinha em Miguelópolis, tinha, não sei se tem em Ribeirão. Quermesse, lá em Miguelópolis tinha, que era onde eu estudei, no meu médio. Aí você está desanimada, vamos na quermesse, vamos dar uma volta. Você sabe, vai dar uma volta, vai comer um doce, sei lá, na quermesse, vai comprar as coisas, enfim, sei lá. Consegue perceber? Tem bastante. Tem quermesse? Ah, é?
Olha, eu não sabia não. É que eu sou novo aqui, eu não, como eu falei, eu não conheço. Ó, bom saber. Ó, Tem bastante mesmo, às vezes tem festa junina, essas coisas. Hã? Tem festa junina também? Show. Eu, Marcelo. Então, assim, qual que é o objetivo da recreação? É divertir, relaxar, tirar a atenção, tá? É entreter, distrair, alegrar alguém. Então, toda atividade que tem esse objetivo é uma recreação. Consigo, então, promover a recreação no meu paciente idoso? Consegue. Consegue. Lógico, eu não sei o que para ele é recreação. O que é recreação para ele? Ele gosta de assistir corrida de cavalo? Não sei. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de correr? O que ele busca? O que faz sentido para ele? Aí a gente sempre, lembrando, né, gente? Sempre customizar, sempre adaptar a realidade do meu paciente. E não reproduzir o mesmo tratamento que eu dou para um outro paciente. Não. A dona Joana, a dona Joana, a dona Maria, a dona Maria. Que é diferente do São Sebastião. Bom, aí existem alguns tipos de recreação. Faltam 1 minuto e 50 segundos para terminar, mais ou menos, tá? A aula. Então, a gente vai continuar semana que vem, beleza? Mas eu vou tocando aqui para a gente não perder tempo. Bom, tipos de recreação. Existe a recreação ativa, tem a recreação passiva, existe a recreação institucionalizada, a recreação não institucionalizada, e aí agora a gente vai falar sobre elas. Eu acho que não vai dar tempo de terminar, mas vamos lá. Bom, recreação ativa, basicamente tem a ver com participar de todas as etapas de determinada atividade. Por exemplo, em uma exposição, os integrantes farão desde os itens da exposição até a organização. Fazer parte de todo o contexto, desde a entrada até a saída. Todos os itens da exposição, inclusive a organização, tudo, absolutamente tudo, essa pessoa, enfim, essa equipe vai participar ativamente. Beleza? Bom, vai terminar o link, eu continuo, eu volto aqui na aula que vem, a gente continua então falando. É importante que a gente entenda os tipos de recreação, porque isso pode e com certeza vai nortear, né? Vai direcionar, vai guiar as atividades que a gente vai propor para o paciente, para o nosso paciente. Seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, enfim. Isso norteia, mostra, aponta um caminho para a gente, tá bom? Deixa eu, então, eu vou